pó de tempo e de planeta. Nomes não restam, mas o nome dura. Foi tantos outros, e hoje é uma quieta peça movida pela literatura. Bueno, gente, vamos ver quem move conosco as peças do programa de hoje. Ele é uma figura muito singular e importante, que percorre a poesia e a literatura desse Cone Sul da América, nesse pampa ao qual nós percorremos para acompanhar a trajetória desse homem que é fantástica. Tinha três fotógrafos brasileiros interagindo com a sua vivência, então isso acho que tocou ele também profundamente. Ele acredita firmemente que esse modo de ver, esse modo de conduzir uma tropa é algo digno de ser entregue como herança, como tradição aos seus filhos, aos seus netos e a quem queira ver, a quem queira conhecer. E ele nos permitiu entrar literalmente dentro da casa dele e acompanhá-lo por esse caminho dos Pampas, porque foram várias viagens, noites e dias dormindo no campo, literalmente no campo, e poder ver como é que ele vive a tradição ao levantar embaixo de uma frondosa árvore pela manhã, o fogo. Por isso que nós chamamos, inclusive, ele de Centauro do Pampa, né? É uma mistura do cavalo com o homem, ele é indissociável. Tá aí, os fotógrafos Douglas Fischer, Daisson Flack e Tadeu Villani, e a flautista Ana Carolina. E a gente começou o programa com Jorge Luiz Borges. É bom, é um ó de casa de respeito. Jorge Luiz Borges, num dos momentos, um momento de poesia, também vamos encontrar essa mesma questão nos seus ensaios, nos seus escritos, nas suas falas, nas suas entrevistas, nas suas palestras. Ele está falando do gaúcho, ele está falando daquele gaúcho original, que para muita gente é um personagem do passado. O Borges é um dos que insistem nisso, que nem a palavra se usava, mas, com todo respeito, falando um cara desse tamanho, depende um pouco da região, depende de muitas outras coisas do mundo gaúcho tão vasto, tão amplo, e vale a pena esse questionamento. Esses caras ainda estão por aí, aqueles que a literatura manejou como uma peça, será que foi isso que a literatura fez? Isso tudo é uma questão e tanto. Andam por aí esses gaúchos, anda algum parecido com aqueles gaúchos originais, vocês já vão ver por que eu trouxe esse questionamento. É porque a gente tem o prazer de receber aqui na Beira do Fogo uns caras que resolveram falar visualmente, sobretudo, sobre um desses indivíduos, um desses personagens. E a gente vai conversar sobre isso. Será que esse cara tem a ver com os gaúchos do Borges, com os gaúchos da imaginação, da literatura? Será que ele é um personagem vivo no campo contemporâneo? Já veremos. Muito obrigado, Douglas, Tadeu e Daisson. Prazer estar contigo, Demétrio. E falar um pouco dessa história do nosso querido amigo Fulgêncio Silveira. Pois é, vocês encontraram um personagem que talvez para muita gente a primeira questão seria: isso foi arqueologia e encontraram um cara que é um exemplo único de algo que não existe mais, ou isso é algo que retrata bem uma região de fronteira? Estamos falando de um gaúcho chamado Fulgêncio, ou Fulgêncio, que é um cara da fronteira do Brasil com o Uruguai, e que eles foram retratar sob todos os aspectos. O Fulgêncio é uma exceção? O Fulgêncio é um último? É um dinossauro? É um fóssil? O que é o Fulgêncio para vocês? Buenas, bom dia, Demétrio, bom dia a todos. Eu acho que o Fulgêncio é um dos últimos, não o último. Igual a ele, tem outros que também estão aos poucos desaparecendo, né? Nessas transformações que estão ocorrendo. Então, ele é uma figura muito singular e importante que percorre a poesia e a literatura desse Cone Sul da América,
nesse pampa ao qual nós percorremos em 4 viagens, é isso? E para acompanhar a trajetória desse homem que é fantástica. Pois é, isso é uma coisa que pode ser surpreendente para muita gente. Para quem anda por esses ambientes pode não ser tão surpreendente, mas há matizes aí, né? Quando a gente olha um personagem como este qual? Para aí vamos começar de cara mostrando a capa do livro. A gente vê outros personagens assim? Sim, até vê. Mas o que existe aqui é um aprofundamento dos autores na vivência, na convivência com esse personagem, com o seu ambiente, para além da imagem. Esse é um livro de 3 fotógrafos, mas, para além disso, o que existe aqui é um retratar o modo de vida desse cara. E o modo de vida, sim, pode surpreender, porque tu diz, para aí, esse cara vive no século XIX. E a gente tem que lidar com isso, é a minha opinião, acredito que seja a deles também, sem uma valoração. Viver no século XIX é pior do que viver no XXI, ou em qualquer que seja, mas que ele tem vários elementos de um gaúcho do século XIX, classicaço, daqueles que foi recolhido pela literatura e que foi idealizado e reconstruído, por exemplo, pelo tradicionalismo. Sim, ele tem. Né? E como é que é a vida desse cara? Como é que é o cotidiano, mais ou menos, porque é muita coisa, mas como é que vive o nosso Fulgêncio? Bom dia, Demetrio, bom dia a todos. Realmente é um sujeito, um personagem do século XIX dentro que colocado, mas feliz, muito feliz dentro da vida que ele tem. Uma vida simples, mas muito rica de histórias, de convivência com a família, de manutenção das tradições, de como fazer as coisas, de andar tropeando no silêncio da tropeada, que é onde só se escuta o barulho dos cascos. E a impressão que nós tivemos é que a família e os amigos são algo de extrema importância para a valorização da cultura. E ele nos permitiu entrar literalmente dentro da casa dele, muitas vezes, e acompanhá-lo por esse caminho dos Pampas, porque foram várias viagens, noites e dias dormindo no campo, literalmente no campo, e poder ver como é que ele vive a tradição ao levantar embaixo de uma frondosa árvore pela manhã, o fogo, fazendo aquele chimarrão como a gente só vê, as conversas com os filhos. É algo muito rico, é muito único, que a gente tentou, de uma maneira diferente, talvez, colocar nesse livro. Nós estamos, ao mesmo tempo, vendo algumas das belíssimas imagens do livro. Mas aí tu disseste algo que me ajuda a levantar os questionamentos que eu estou tentando levantar e talvez eu não esteja sendo claro. Quando tu dizes que é fundamental na vida de um cara desses, a sua família, e são fundamentais os seus amigos, tu já desmonta aquela ideia de esses 3 caras encontraram um eremita maluco que vive atrás de uma coxilha. Bom, um sujeito que vivesse assim, como um huraño, como se diz em espanhol, um arisco que vivesse só, poderia, de fato, criar um personagem estroina, poderia, enfim, corresponder a um desenho inesperado e, inclusive, antigo. Mas não é isso. Um cara perfeitamente integrado sob todos os aspectos e, inclusive, algo fundamental é o pertencimento dele de quase vida inteira a um evento magnífico, enorme, que se faz em Taquarembó, que é a Festa da Pátria Gaúcha. Então, ele está lá, ele tem amigos, as pessoas o conhecem. Depois eu pude falar Depois de falar com vocês, eu falei com vários uruguaios, eu já estive na Pátria Gaúcha mais de uma vez, e as pessoas, claro que sim, Fulgêncio. Ou seja, ele não é essa estranheza toda, ele pode ser aqui, no meio urbano, para quem não lida com esses assuntos. Como é que foi isso? Descobrir a naturalidade e a inserção fluente de um cara como este no seu mundo e no entorno. É muito interessante isso, Demetrio, porque ele é, sob certos aspectos, o homem do século XIX. Mas ele não tem essa percepção. Essa percepção é uma percepção externa a ele. Ele não faz questão de ser um homem do século XIX. Ele é o que é e pronto. E ele é o que é no tempo presente. E há um aspecto muito interessante nessas quase 50 anos de tropeadas do Fulgêncio à Pátria Gaúcha. Ele faz isso como um elo
entre o passado e o futuro. Porque ele acredita firmemente que esse modo de ver, esse modo de conduzir uma tropa é algo digno de ser entregue como herança, como tradição aos seus filhos, aos seus netos e a quem queira ver, a quem queira conhecer. No livro, por exemplo, nós, apesar do caráter extremamente rústico, campeiro, de todos os registros, que era isso mesmo, nós não fizemos questão, por exemplo, de esconder um ou outro celular que apareceram nas nossas imagens. Por quê? Isso está sendo. Ou alguma corda de nylon que tivesse no meio das cordas de couro. Exatamente. Tudo bem? Isso está sendo. Isso está sendo. Isso é uma cultura ainda viva e que perpassa as grandes transformações, seja do bioma, em que essas relações entre homem, cavalo, campo, tempo se estabeleceram, e os dias de hoje, em que esse é um ambiente em modificação, e a própria Pátria Gaúcha é um encontro de múltiplas referências, né, de tradição, mas também de um diálogo com uma vida mais contemporânea. Há algo de muito bonito no que nos disse o Daisson agora, para mim. Será que vocês concordam comigo? Vocês sabem que, às vezes, eu sou crítico, sou meio puxador de orelha, sem nenhuma pretensão, a algumas fórmulas repetidas da forma como se lida com a tradição. Eu não quero falar especificamente no tradicionalismo, nas formas como se lidam com a tradição. E vocês podem observar, por exemplo, um certo abuso de algumas expressões nas letras de música. De uns anos para cá, de poucas décadas para cá, parece que há um exagero de músicas e poemas que usam a palavra estampa. Do ponto de vista literário e poético, isso tem uma explicação prosaica que eu espero que não seja a principal, que é o fato de rimar com pampa. Poucas coisas rimam facilmente com pampa. Mas estampa, 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 estampa está em todas. É um estampido já, de tanto que está nas letras. E aí alguém dirá, o gaúcho não é um retrato estanque de não sei que época. E quem está nos falando do gaúcho vivo, móvel e integrado ao seu tempo, qualquer que seja, são fotógrafos. São caras que produzem estampa, instantâneo, momento. São eles justamente que estão mostrando, olha, só um pouquinho, isso não está parado lá naquela hora que a gente fez esse instantâneo. Sobre esse movimento, sobre esse mover-se, eu apartei uma música para cantar para vocês e para o pessoal de casa. Esse cara, no Rio Grande do Sul, é chamado de castelhano. É normal. Lá no seu Uruguai, ele é chamado de Zenobio Rosa, foi batizado assim. E ele cruza sem nem se dar conta que está cruzando aquela fronteira, como o Fulgêncio. Vamos ouvir? Vamos lá. Yo soy cantor de esos llanos donde el viento no reposa, donde el viento no reposa en el Brasil castellano, y aquí soy Zenobio Rosa en el Brasil castellano, y aquí soy Zenobio Rosa. Una vez que iba de apuro y que no llegaba nunca, y que no llegaba nunca, en las bocas de la Yala se me atravesó la luna, en las bocas de la Yala entre el cielo y la laguna. A mí me gusta cantar, ande haya cantores buenos, que cantar es lo de menos. La cosa es saber cantar, no es cuestión de acomodar ni emparejar la garganta, hay que sacarse la manta y mostrar el argumento. Muchas veces sopla el viento, pero pocas veces cantar. Ahí viene saliendo el sol como fondo de barril, como fondo de barril, y debe traer buena caña,
porque viene del Brasil y debe traer buena caña, porque viene del Brasil. Pa' este no hay guardaduanero ni milico de fusil, ni milico de fusil. ¡Ah, Ponchito de los pobres! No te has de olvidar de mí. ¡Ah, Ponchito de los pobres! No te has de olvidar de mí. Suena, guitarra querida, que aquí empieza otro cantar, y tus cuerdas le han de dar dolor de mi alma escondida. Al salir de mi guarida, salí buscando mi sino, atento al cruce camino que tratan de embarullarme, pero nadie va a enredarme el rastro de mi destino. Yo soy cantor de estos llanos donde el viento no reposa, donde el viento no reposa, en el Brasil castellano. Y aquí soy Zenobio Rosa, en el Brasil castellano. Y aquí soy Zenobio Rosa. De volta com o nosso papo sobre o Fulgêncio. E teve algo que apareceu aqui em off, como não diz o Fulgêncio, como não se diz na fronteira gaúcha, em off apareceu algo muito interessante que o Daisson estava trazendo para nós, que é a ideia desse movimento, desse mover-se, desse estar em movimento, que tem a ver com o trabalho do tropeiro, mas tem a ver com outras tantas atividades da história gaúcha e do cotidiano gaúcho. E nesse caso da música que eu cantei, a Platonada do Rubem Lena, tem algo sensacional, porque ele anda como cantor, que é, porque o cantor também tinha que ir procurando os lugares onde pudesse mostrar suas coisas, sobreviver, ganhar algo, fosse dinheiro ou qualquer outro tipo de condição de vida, enfim, né, comida, pouso. Mas, além disso, o contrabando. Né? O sol está saindo como o fundo de um barril e deve trazer boa canha, né? Porque vem do Brasil. Para esse não há guarda aduaneiro nem milico de fuzil. Poucas coisas se contrabandearam tanto daqui para lá como a canha brasileira. Está aí La Canheira, tão linda, do Aníbal Sampaio, cantado pelo Noel Guarani. Isso está mais do que registrado. Então, o andar, o caminhar. Junto com isso do movimento, eu quero provocar vocês por outro assunto de palavra. Mais tarde, eu não gosto de dar spoiler, mas mais tarde, na hora de cevar a palavra, eu vou trazer algo de Dom Segundo Sombra. O tropeiro mais consagrado na literatura, por Ricardo Guiraldes, há mais ou menos um século, no início do século XX. Dom Segundo Sombra. Mas nós estamos falando do Fulgêncio. Fulgir não é o contrário da sombra? Nós estamos num país cujo hino fala em raios fúlgidos. A gente não lembra dessa palavra com frequência, mas Fulgêncio é luz, Fulgêncio não é sombra. E eu acho que no encarar literário desse personagem sociológico, histórico do gaúcho, muitas vezes se fala em alguém introspectivo, em alguém que fica quase um monge, uma figura assim solitária e sábia. E quando a gente vai para o meio dos caras, eles gostam de dar risada, de falar, de fazer empulhação uns com os outros, eles gostam de fulgir, todo mundo gosta de fulgir. Não é só na prata dos arreios ou da rastra que eles usam na cintura que eles fulgem. O Fulgêncio não fulge, ele é sombra e luz. Como é bom perguntar isso para 3 fotógrafos que fizeram um trabalho tão lindo em preto e branco, com sombra e luz. O que vocês dizem disso? Eu acho que o Fulgêncio é luz. E a gente percebe isso claramente nesses anos de acompanhá-lo, que as pessoas fazem questão de cavalgar ao seu lado. Fazem questão. Porque e sabe que eles estão vivendo momentos finais também da tropiada do Fulgêncio, que daqui a pouco ele para também, porque a vida vai
o seu corpo já está necessitando de um repouso. Ele se percebe nos netos, na filha. Me lembro que nós estávamos na escola lá, o Fulgêncio sentado no chão, na terra, e a filha ao seu lado. E nós, de longe, observando a cena, tem a foto no livro, e a impressão que ele está passando a tradição para a filha, contando quem ele é, o que é e o que está acontecendo nesse pampa uruguaio. E eu me lembro assim, com o carinho que ele falava para nós outros: eu amo vocês. Tinha 3 fotógrafos brasileiros interagindo com a sua vivência. Então, isso, acho que tocou ele também profundamente. Quantos de nós teríamos dificuldade em imaginar um personagem arquetípico de um gaúcho tropeiro do Pampa com essa cara, dizendo com essa facilidade, sem estar emborrachado: eu amo vocês. Não, esse desconcerto é necessário. Eu acho que esse desconcerto está muito presente no trabalho de vocês. E deixa eu te dizer que, enquanto tu falou dessa cena dele com a filha, eu imaginei aqueles versos que dizem: não quero tornar-me sombra, quero ser luz e ficar. Né? Não quero volver-me sombra. Ele é sombra e luz, ele é matizes, ele é o mesmo que a gente vê nas imagens de vocês, entre milhares de tons que estão aqui nessas fotos. Falem desse cara. Então, pegando e seguindo o que o Tadeu disse, eu tive uma situação muito particular. Agora, em 2026, quando nós acompanhamos a volta dele para casa, durante 3 dias, e até chegarmos na casa dele, almoçamos na casa dele, e aí nós decidimos voltar, e eu chamei ele num canto, eu abracei e disse: Fulri, porque nós chamamos ele de Fulri. Eu preciso te dizer que nós estamos retornando. Aí ele parou um pouco assim, e o livro já pronto, a história dele contada, e ele bem emocionado, dentre tantas vezes ele olhou para mim assim: vocês não vão esquecer de mim, né? Mostrando o quê? Mostrando, aquilo me baqueou, sabe? Eu disse para ele: você pode ter certeza que não, nós somos amigos. E aí mostra o quê? Rapidamente. Mostra que do lado daquela pessoa que é um morocho, grande, trabalhador, sofrido pela lida no campo, tem um sujeito extremamente sensível, que a vida lhe ensinou certas coisas e valores. E naquele pedido dele, vocês não vão esquecer de mim, eu disse para ele: não, a gente não vai esquecer. Aquilo me marcou muito, e isso está retratado no livro. Nós tentamos colocar exatamente todos esses momentos, inclusive com emoção. Que idade está o Fulgêncio, aproximadamente? Não precisa ser o dado exato. Eu creio que ele esteja perto dos 70 anos. 72, 70, na faixa dos 70. Na faixa dos 70. É um homem já, embora muito vigoroso, de modo geral, como quase todos os ginetes. Aliás, a gente está na Pátria Gaúcha caminhando e vê um ou outro meio rengo, e a gente vê: esse é ginete aposentado. O pessoal nunca anda com uma marcha... Mas nem os ginetes da ativa andam muito parelho. Né? Muito parelho. Todos eles são meio guenzos, assim, e o Fulgêncio não foge à regra. Ele é meio pendido para o lado já, mas um homem muito vigoroso. Ele quer ficar, e ele gosta, embora seja um homem acostumado a longas solidões, quando está entre os dele, ele é um homem muito aceso, né? Fulge. E ainda, como apelido, o chamam Fulge, né? Fica o verbo ali, redondinho. Se verbaliza. Mas isso é só uma sugestão de algo que já está muito mais bem plasmado em outras coisas, e muito bem plasmado nestas imagens aqui. Né? Só um detalhe interessante sobre isso do ginete: seja ele do esporte da gineteada, ou seja alguém que anda muito a cavalo. Nós estamos falando com fotógrafos, estamos falando de imagem. Pensem na iconografia. Um gaúcho a pé, uma imagem de gaúcho a pé em toda a iconografia que vier na cabeça de vocês. Como ele está? Ele está com o quadril quebrado, apoiado em algo. Seja um balcão de bar, um palanque, um cavalo, no costado de um cavalo. Isso é algo já da fisiologia dos caras, muito visível e muito registrado. Está registrado aqui também. Isso aqui tem muito de antropologia nessa volta aqui, né? Por isso que nós chamamos, inclusive, ele, de centauro do Pampa, né? É uma mistura do cavalo com o homem. Ele é indissociável isso. É totalmente indissociável. O Daniel Seger, que fez a diagramação do livro com
grande sensibilidade, com muita categoria, e foi responsável por alguns diálogos imagéticos do livro. Há uma página que eu gosto muito, em que está, de um lado, uma fotografia do cavalo tendo seus cascos tratados, trocada a ferradura, enfim, algum reparo de casco, e na página oposta está uma foto do Douglas, que nós gostamos muito, que é o neto do Fulgêncio tirando as suas botas. Né? Então, essa coisa do cuidado com os pés de quem está no caminho, né? E esse paralelismo sempre entre o homem e o cavalo, que, para nós, pode parecer estranho, se você está equiparando. Estamos, porque isso é assim. Né? Porque homem e cavalo formam ali uma unidade indissociável. Essa relação é uma relação profunda de respeito, de amizade, de destino de vida mesmo. Né? Isso fulge neste trabalho, neste livro aqui. Eu quero agradecer a vocês, eu quero que vocês digam o que bem entenderem, enfim, para a gente encerrar esse papo já meio lamentando, mas a gente está no caminho, a gente está com os pés nessa estrada aí, e daqui a pouco a gente se encontra de novo na próxima volta. Nós fizemos o lançamento do livro Fulgêncio lá no Uruguai, na Pátria Gaúcha, e vamos fazer o lançamento do livro aqui, em Porto Alegre, no próximo dia 27 deste mês, 27 de abril, no Espaço 373, que fica na Comendador Coruja, número 373, dia 27 de abril, a partir das 19 horas. Nós esperamos todos lá. O livro está também em pré-venda. Para essa pré-venda, podem nos contatar pelas redes sociais, em especial Instagram, @DaisonFlar, @TadeuVillani_prints, @DouglasFischer_fotografia. Por esses canais todos, vocês podem nos encontrar, podem saber do livro, e aguardamos a todos, inclusive a ti, Demetrio, com todo prazer, com toda alegria, no Espaço 373, no dia 27 de abril, 19 horas. Perfeito, com todo prazer. Vamos juntar todo mundo que se interessou por esse claro escuro aí, tão rico, tão bonito, que está tão bem trabalhado nessa obra. Mais uma vez, muito obrigado. A gente vai para mais um intervalo, e é claro, até já dei o spoiler com o quê. Solta o gateadinho, vamos levar a palavra. O que mais eu queria? 3 petiços, dos quais um chucro, que bem podia me reservar alguma má surpresa. Arreio completo, com seu jogo de rédeas e buçal, sua maneia, loncas e tentos, roupa para mudar em caso de nos molharmos, e um bom poncho, que é coberta, abrigo e impermeável. Até com menos avios do que isso costuma sair um tropeiro feito. Todos me pareciam maiores, mais robustos, e em seus olhos se adivinhavam os caminhos da manhã. De peões de estância, haviam passado a ser homens do pampa. Tinham alma de tropeiros, que é ter alma de horizonte.
Não é bons ventos que dizem? Acho que é assim que costumam dizer. Bons ventos trazem esse nosso início de último bloco do programa. Vocês sabem que, em espanhol, os instrumentos de sopro se chamam instrumentos de vento. Eu acho isso muito bonito. Convoca um elemento, uma coisa mais natural, mas também o sopro é uma bela ideia. O sopro pode ser até divino. E a gente está recebendo aqui a Ana, o Jimmy, o Wagner. Muito obrigado. Bons ventos os trouxeram. Bons ventos, e vento é vida, né? O ar, né, do instrumento, as cordas, a música é a nossa vida, né? Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui. E a gente vem aqui trazer um pouco da música, um pouco de arte, de cultura, e também desse nosso projeto que a gente está divulgando de levar a música às crianças e aos adolescentes. Pois é, isso é muito legal. E tem um título que provoca muito, né? Um título que remete à tua função, a ti, a tua carreira, a tua vida, enfim. Vida de flautista. Claro que o entrevistador quer perguntar, como é que é a vida de flautista? Como é que é, né? Eu levo literalmente a vida na flauta, né? É Acho uma que sim. piada, mas não é fácil, mas é uma vida que eu amo, né? Há 8 anos atrás, eu já tenho mais de 20 anos de carreira, e 8 anos atrás eu pensei em criar um projeto em que eu pudesse mostrar mais o meu instrumento, né? Eu sempre toquei em orquestra, e que as pessoas pudessem conhecer, eu pudesse falar, eu sou flautista, e elas soubessem o que é a flauta. E também o protagonismo feminino, porque muitas vezes eu era uma das únicas mulheres nos grupos de música, nas orquestras, nas bandas, né? E eu queria, de certa forma, contribuir e mudar um pouco essa realidade. E, ao longo do tempo, eu fui construindo esse projeto, que foi ganhando alguns editais, a gente foi conseguindo muitos parceiros e, ao longo do tempo, patrocínios para que a gente pudesse levar a música. Eu sempre sou muito a favor a um projeto em que a gente tira o artista do palco e a gente leva ele aonde o povo está, né? Esse é o nosso projeto. E nós aprovamos já pelo 3º ano no edital do Banrisul para levar a música nas escolas. Nós já fizemos mais de 25 apresentações e nós vamos agora em abril, nós vamos fazer 14 apresentações em escolas com esse time, o Jimmy 7 Cordas, que é especialista, né, em música brasileira, Wagner também. Então, a gente vai levar não só música, mas sonhos para essas crianças. Então, nós vamos passar por 5 escolas estaduais aqui de Porto Alegre. Nós vamos começar na Escola Júlio de Castilhos, de ensino médio. São mais de 1.000 alunos, né, que nós vamos estrear o nosso projeto, e também nós vamos encerrar o projeto 7 de maio na Escola Municipal EPA, que é voltada para o público de alunos e adolescentes e jovens em situação de rua e vulnerabilidade social. Então, vai ser muito legal esse mês em que nós vamos passar, né, juntos, fazendo música e a arte aí. E, ao longo do tempo, o nosso projeto tem crescido e ganhando muita visibilidade, né? E isso é muito importante de mostrar que uma mulher pode ser protagonista, de que um projeto é a vitória do empreendedorismo musical, que hoje é a nossa nova forma de ser artista, né? As pessoas não sabem como é a vida de flautista, mas a vida de músico. Hoje nós temos que abrir um CNPJ, nós temos que ter uma empresa regularizada. Então, a profissão de músico hoje ela é bem diferente do que era, e aos poucos a gente tem que aprender também a gerir nossa carreira. E hoje a gente pode dizer com muito mais veemência, quando as pessoas dizem, mas músico é profissão, e é muito difícil, muito trabalhoso quanto qualquer outra. Sem dúvida, e muito importante isso, muito importante esse aprendizado de que tu falas para o músico, e sobretudo porque ele não exime a instituição, o Estado, todas as estruturas que existem na sociedade de apoiarem a arte, de valorizarem a arte. Quer dizer, não se trata daquilo de agora vocês se virem, que vocês já sabem se virar sozinhos, nada disso, em absoluto, né? Estamos falando de dentro de uma emissora pública e por isso acho importante fazer esse comentário. Como é que se deu esse trio aí? Então, eu sou o Jimmy 7 Cordas, da área do samba, do choro, turma do professor Luiz Machado. Dimitri Corrêa como professor, e conheci a Ana faz uns 6 anos já, eu acho, né? Que dá aula para um flautista que eu acompanho. Então, sou da turma do Popular, trabalhei com projetos sociais há alguns anos,
E agora estamos no 3º ano do Vida de Flautista, acompanhando a maravilha da flauta da Ana aqui. Levando música para a criançada e para os jovens. É isso aí. Legal. E tu, Wagner, tu vem também da coisa do popular. Ainda não está batendo couro, mas está batendo madeira aí. Como é que é o negócio? Eu conheço a Ana, acho que tem uns 15 anos já, por aí. E como ela comentou que queria fazer o projeto há uns 8 anos atrás, eu ficava falando para ela, Ana, não tem uma mulher, falava para ela, não tem uma mulher assim encabeçando algum projeto. E daí eu ficava plantando aquela sementinha nela, só que obviamente ela por trás já estava correndo por fora, né? Tanto é que ela tem outros projetos. E como o Jimmy falou, eu conheço o Jimmy também desde a faculdade de música, acho que tem em 2012. E daí a Ana falou, cara, eu tenho um projeto assim, assim, assado, vou chamar o Jimmy, que tu já conhece. E a nossa primeira apresentação foi no Barco Cisne Branco. E daí, depois dali, a Ana conseguiu se inscrever nos editais patrocinados. E a gente está indo para o 3º ano já de concertos didáticos. Ah, muito legal. Ana, aí sim, puxando ao outro sentido da palavra formação, né? Essa pergunta já é chavão, quando alguém lida com essas compartimentações da música, que a gente prefere que não existam, mas que sim, em alguma medida existem. Tu vens da música formal, da música de concerto, e tu encontraste essa coisa do popular, ou tu já estava com a orelha parada no popular? Como é que foi para ti essa migração, essa passagem aí? Ser flautista é ótimo porque a gente não tem rotina, e eu realmente quis me desafiar, né? Eu vim da formação de orquestra, de música clássica, estudei na Escola de Música da OSPA, na URGS, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e quando eu formei o projeto, eu pensei uma forma em que eu talvez pudesse ficar mais próximo do público. Muitas vezes na orquestra, na flauta, a gente fica ali no meio de toda a orquestra, e eu queria que eles pudessem ver o protagonismo, não só meu, mas de outros músicos, e a gente conseguisse ficar mais próximo. E eu pensei, mas eu acho que eu vou me desafiar pela primeira vez, né, fazer um show de música popular. E eu disse, mas então eu preciso chamar as pessoas especialistas nisso, e eu aprendo muito com os meninos, né, a gente troca muitas ideias, e está sendo maravilhoso poder fazer com eles esse projeto de música popular. Nos primeiros concertos era um desafio, né? E aos pouquinhos é incrível como a música nos abraça, né? E a flauta é muito versátil. A gente toca em todos. Eu estava ano passado tocando com Gustavo Lima, sertanejo, toco música samba, e já toquei reggae, e com a Zizi Posse, com o Ivan Lins, enfim, com diversos artistas, e a gente se adapta, e a linguagem é a mesma, que eu acho que é a linguagem da felicidade e do amor, sabe? Fantástico, né? E talvez isso tenha acontecido com outros instrumentos, né? Que hoje, sei lá, me ocorre de imediato o piano, né? O trânsito que o piano tem por um monte de estilos, ou por todos, né? Se a gente bobear, ele vai a todos. E tu, puxa, nós estamos na terra do Pixinguinha, do Copinha. Nem cabe começar a citar, a gente aqui especificamente está na terra do Plauto, pessoas que fazem essa passagem por estilos de uma maneira que chama muito a atenção. Mas é importante a gente notar que os caras sambistas, que poderiam estar em qualquer ambiente da periferia, do boteco, estão aqui com a estante de partitura na frente. Essa coisa... Estou dando um tiro no pé, porque eu sou músico orelheiro a vida inteira, né? Mas essa coisa da música formal, do ler, do escrever, da partitura, foi fundamental para esse encontro de vocês? Foi fundamental para a nossa união, né? A gente trabalha tanto na parte de audição e também na parte de escritos. Todos os meninos também têm curso superior, né? Então a gente tem uma linguagem bem profissional, e isso também nos ajuda. A Ana disse que eu sou o maníaco das partituras, né? Mas é uma questão de organização, uma linguagem, né? Então, a importância de estudar essa linguagem, seja o instrumento que for, para a compreensão do todo, né? Então, a gente tem a divisão rítmica, a gente tem a tonalidade, a gente tem a parte de cada um, e a gente comenta nos concertos didáticos, esses das escolas, a importância de se aprofundar, para se seguir por esse caminho, além de tocar, a questão de poder trabalhar com trilha, poder trabalhar com arranjo, poder trabalhar com outros músicos. E, através da partitura,
eu acho que não que não possa trabalhar de ouvido, tocar aqui, né? Mas te abre novos horizontes, te abre o leque de possibilidades assim, e que é muito bacana a gente ver a música acontecendo no papel, olhar e já imaginar como é que vai ser, e no final fazer a nossa versão, né? Dominar o código, né? Dominar é isso. todas as linguagens possíveis. Muito legal. Vamos dar um exemplo disso? Vamos escolher alguma outra que vocês queiram mostrar? Vamos tocar a clássica, o Carinhoso. Ah, que legal. Falei em Pixinguinha, né? Vamos lá. Que beleza, que bela interpretação, que belo arranjo. Eu não sei se essa roupagem toda dos 7 cordas aí é um arranjo conhecido, é um arranjo que vocês buscaram ou é um arranjo de vocês, o teu, Jimmy? Conta essa história, porque estava bonitaço esse trabalho, usando o alambrado inteiro do 7 aí, muito legal. Esse é só uma das peças arranjadas pelo professor Luiz Machado, que eu conheço há mais de 15 anos, é padrinho do meu filho, é um grande amigo e o grande mestre dessa área do samba e do choro aqui no Rio Grande do Sul. Fez escola com toda a turma, com Stefânia, que foi citada aqui, com Matias Pinto, Elias Barbosa. Então, todo mundo passou pelas aulas do Luiz Machado, né, com quem eu tenho o prazer de tocar até hoje. Lá no começo não existia internet, então a gente se encontrava muito, né, para tocar percussão, a gente se encontrava nos parques, né, e como referência assim de músico, percussionistas em Porto Alegre, eu tenho o Tuti Rodrigues, o Bruno Coelho, que são caras que estão num patamar acima, assim, né? Pois é, Ana, referências tuas. Alguém bem leigo, lá na primeira música, terá pensado, ela usou uma técnica que me lembrou o cara do Jethro Tull, né? Porque ela fez algo com a boca para além do sopro e do entoar a flauta. Quem são os caras e as caras na flauta para ti, seja no estilo que for? A pessoa que eu assisti foi o Plauto Cruz, né? Quando eu assisti ele na TV, eu me apaixonei pela flauta. E eu tenho a referência também com o Arthur Elias Carneiro, que é o primeiro flautista da OSPA, meu professor, a quem me ensinou a profissão, sempre agradeço.
E também, o Jethro Tull também, né? Dessas técnicas expandidas que a gente usa hoje na flauta, muito a gente se inspira nele e também em outras músicas contemporâneas, né? Então, a flauta tem muitas coisas para fazer, né? Muitas coisas para brincar, como diz, né, as pessoas. Mas esse brincar tem muito estudo, né? Para ser simples, estudo de muitos e muitos anos. É um tremendo de um domínio de possibilidades, assim, por exemplo, aquilo de percutir com o dedo e isso fazer a nota sair sem usar o sopro, né, que aparece também, ou junto com o sopro. Realmente é um instrumento, eu imagino que seja muito difícil, mas um instrumento com possibilidades enfim, que encantam. Isso me dá a impressão de que dentro de uma sala de aula, com uma gurizada que está conhecendo, é um instrumento lindo, além do mais, né? Deve motivar um montão, deve funcionar muito esse negócio de levar música já com uma coisa... Bom, tem uma obra com esse título, A Flauta é Mágica, né? É por aí. A flauta é mágica e encanta, né? Então, no concerto didático, a gente faz bem, a gente mostra cada ponto, né? Então, eu desmonto toda a flauta, eu digo para eles que eu vou contar um segredo, que a flauta desmonta, e eles ficam todos muito curiosos. E, nisso, eu mostro o som, toco a nota mais aguda, mais grave, conto algumas particularidades do instrumento, falo um pouquinho também da minha trajetória, o que a cultura, o que a música mudou na minha vida, dos sonhos, a oportunidade que eu tive de tocar fora do Brasil, né, na Europa, e depois eu entrevisto os meninos e eles contam também um pouco deles, né? Então, é uma vida de flautista compartilhada no palco, né? Eles contam um pouquinho sobre o naipe das cordas e o naipe da percussão e também essas trajetórias. E aí a gente abre para perguntas, né? Então, é um momento a gente quer que eles se sintam muito próximos da cultura, muito próximos da arte, se sintam à vontade, né? Não tenha aquele distanciamento, né, do palco para a plateia. A gente consegue olhar eles nos olhos, mesmo sendo 1000 alunos, a gente consegue chegar pertinho. Pois é, e talvez vocês já tenham tido a resposta de alguns que enveredaram para o lado da música de uma maneira mais decidida, apesar de que não são tantos anos dessa estrada, já deu para ver. Na vida de uma criança, puxa, de criança a adolescente, já deu para, daqui a pouco, escolher algo de caminho baseado nesse trabalho de vocês. Isso é sensacional. Se a gente sente na música, como sente aqui na comunicação, daqui a pouco alguém te dá um retorno. Sabe aquilo que tu falou? Pois isso me fez agarrar tal caminho e tal. Isso deve ter acontecido bastante também, né? Acho que inspirar pessoas é muito gratificante. Às vezes, com uma palavra, um tocar, não necessariamente todos aqueles alunos dali das escolas vão ser músicos, né? Mas a gente quer que eles tenham essa oportunidade de sentir, de poder... Nós chamamos alguns deles para vir ao palco, para se sentir protagonista, para sentir como que é ser artista. E eu acho que ali é um momento muito único. Nós todos somos professores, então a gente tem já alunos que estão tocando, já estão na cena. E é um legado, né? Assim como nos ensinaram, a gente está ensinando nossos alunos e os nossos alunos vão ser professores. A música é infinita. Muito legal. E é interessante pensar que muitos terão sido motivados por ações do tipo que vocês estão fazendo com esse projeto. Quando a gente fala, vai buscar o título da flauta mágica, ou a gente pensa no encantamento em outros formatos de flauta, da serpente ou dos ratinhos, né? Seja de qual latitude do mundo a gente estiver falando, a gente não está falando só da flauta, a gente está falando da música, da arte, dessa linguagem, dessa disposição, desse compartilhar, desse fulgir, já fomos lá para o primeiro bloco. Um prazer enorme ter vocês aqui. Ana, muito obrigado. O que tu quiseres dizer para as pessoas, vamos encaminhando o final do nosso programa. Eu que agradeço a oportunidade. Eu acho que tu tem um pouco de flautista, né? Porque tu sabe tudo. É uma alegria. O Vida de Flautista Concertos Didáticos, acho que precisa de espaços assim, né, em que a gente possa explicar para o público também, para que o projeto se expanda, não fique só para as crianças e os adolescentes, mas todo o público em geral possa sentir o que nós estamos ali vivendo nesse momento. E que tenha outras oportunidades em outros projetos que a gente venha a lançar, que a gente possa vir muitas vezes aqui. Muito obrigada. Para nós é fundamental, nos justifica poder ajudar isso na medida em que for, é a nossa função, é o nosso prazer também. A gente vai terminar escutando um pouco mais da música desse trio,
E vai terminar. Vocês sabem, nós nos estamos vendo até a próxima lua com Cantos do Sul da Terra.